Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Hoje chegamos na carta 21, a montanha. E essa carta traz como essência desafios, barreiras e resistência. Expandindo. A carta da montanha, ela vem sempre falando de grandes obstáculos, grandes desafios, grandes bloqueios. Tudo que vem com a carta da montanha é muito grandioso. Então a gente já viu algumas cartas de dificuldades, mas são coisas passageiras, como a carta número 2, a carta número 6. Aqui não, aqui é algo muito difícil, muito grandioso. Essa é a carta tema que a gente escolhe para marcar processos e questões judiciais. Então, se eu vou marcar alguma carta, no módulo 3 a gente vai ter uma aula sobre isso, aula número 1. Então, vocês vão compreender melhor como essa coisa de marcar, de carta-tema, mas é importante saber que essa carta representa esses assuntos, porque às vezes vocês estarão perguntando e vocês vão escolher uma carta-tema, mas às vezes em uma leitura mais completa, o povo cigano, a espiritualidade vai trazer uma questão judicial, olha, um processo, um dinheiro para chegar de um processo. Então é importante saber que essa carta pode falar disso. Geralmente, nesse caso, ela vai vir acompanhada de outras cartas que nós já vimos que falam sobre essa parte jurídica, burocrática, como por exemplo o chicote, que fala de disputa, os papéis, que são os livros. A torre pode vir falando de um fórum, então tem outras cartas, né? O cão pode falar de defesa, de guarda, de um advogado, que a gente tem que se atentar quando estamos verificando processos. Muitas vezes a montanha vem apontando falta de diálogo, distância. É uma carta que também fala muito de sobrecarga, assim como o urso. Então, em um relacionamento, no trabalho, ela pode às vezes vir falando que uma grande dificuldade, um grande desafio é a falta de diálogo. Em um relacionamento, essa carta sempre vem falando de distância, de frieza. Um dos dois ali é muito imóvel, porque a montanha ela não se move. Então, aquela pessoa mais cabeçadora, mais teimosa, que muitas vezes não está disposta a ceder, a escutar. Então, a gente tem que se atentar nisso também. Essa carta geralmente vem falando de alguma situação que requer muita paciência, muito equilíbrio. É uma carta que vem pedindo por perseverança, por esforço, por coragem. Então, o segredo aqui na montanha é quando você se deparar com ela, você não enxergar ela como um bloqueio, como uma barreira. Aí você vai parar, sentar e chorar. Não, mas como um desafio a ser superado. E aí é onde você vai precisar de muita paciência, perseverança, etc, etc. Essa carta, ela pode também representar um inimigo, algum inimigo criando dificuldades. A carta da cobra pode representar também um inimigo e a carta da montanha. No módulo 3, na aula número 1, a aula de carta-tema, eu trago essas duas cartas também nessa situação. Então, se você quer marcar um inimigo, um adversário declarado, você pode utilizar a serpente ou a montanha. E como eu falei, às vezes o povo vai trazer essa informação sem você perguntar. E aí você vai ver ali uma combinação de cartas, principalmente se tiver uma cobra aqui perto, fica ali alguém criando empecilhos, barreiras e dificuldades para você. É muito comum isso aparecer em trabalho, então a gente tem que ter cautela e analisar tudo que está ali ao redor. Essa carta, ela pode vir também no sentido mais positivo. Quando ela está numa casa positiva ou com cartas positivas, ela pode vir falando de algo sólido, algo firme, representando segurança, vir falando de superação, alguma coisa que às vezes vem para fortalecer, para nos ensinar. Então, se ela está numa casa positiva, vamos ver isso também no módulo 3, ou com cartas ali como o sol, as estrelas, a chave, ela vem nesse aspecto mais positivo. Observações. Essa carta representa o orixá Xangô, que é o orixá da justiça, do fogo, do trovão. As pessoas recorrem muito a este orixá fazendo alguma oferenda
quando elas estão com algum processo, com alguma dificuldade na justiça. Com relação a tempo, essa é uma carta de lentidão e que a pessoa precisa ter muita paciência, muita perseverança. Na saúde, a montanha ela traz um pouco essa coisa da estrutura. Então, ela pode falar de alguma dificuldade, algum problema com os ossos, ela pode apontar alguma deficiência motora, porque ela traz bem forte a imobilidade. A montanha ela é fixa, ela é imóvel. Assim como a carta da âncora também tem esse lado de mobilidade, de algo parado. Pode vir falando de constipação e devido aos picos da montanha, ela também pode apontar um colesterol alto, uma pressão alta, algo se excedendo. Como recomendação, evitar o sedentarismo e ter disciplina. A montanha pede muito isso, ter disciplina em algum tratamento, em alguma coisa que a pessoa está fazendo, está em andamento. E ela pede muito pelo movimento, então uma caminhada, algum exercício, evite ficar muito parado. E geralmente vem falando de um tratamento demorado, de uma recuperação demorada. Muitas vezes fala daquele tipo de tratamento que é contínuo, que a pessoa vai estar ali sempre precisando de algum medicamento, algo nesse sentido. Características negativas. Em excesso, a gente tem teimosia, arrogância, inflexibilidade e tudo mais que a gente já viu. Falta de diálogo, cabeça dura, falta. Quando falta, a gente tem impaciência, injustiça e desistência. Aquela pessoa que no primeiro obstáculo desiste, vai embora, deixa tudo para trás. Resumindo, no amor, como a gente já viu, indiferença, distância e frieza. Não vou falar muito de amor porque a gente já se aprofundou. No trabalho também, é uma carta que no trabalho fala de dificuldades, pode vir falando de desemprego, então tem que olhar o que tem ali junto. Se a gente tiver caixão, cruz, lâmina, pode vir falando de um desemprego, de um período de muita dificuldade. Aí tem que ver o porquê dessas dificuldades. Tem alguma carta ali de espiritualidade, ou de conflito, ou de inimizade, uma raposa, uma cobra? Então, geralmente vai ter alguma carta complementando. No dinheiro também, um período aí de muita dificuldade financeira, então tem que tomar cuidado. O conselho geral dessa carta, primeiramente essa carta pede muito flexibilidade, tá? Porque a montanha traz muito essa coisa de estar parada, estar estagnada. Então essa carta é uma carta que ela pede um equilíbrio, né? A gente tem que ser um pouco flexível, também não dá para ser sempre ali sem diálogo, estou fechada ao acesso, porque isso é muito prejudicial, tanto no trabalho como no relacionamento. Essa carta pede muita esperança, muita força de vontade, muita persistência. Sempre que ela estiver rodeada de estrelas, de sol, de chave, ela vai trazer essa ideia de algo que vai demorar, que vai ser complicado, mas se tem uma carta positiva ali, ótimo. Em alguns casos, a gente vai ver que o povo está orientando, olha, analisa, vale a pena? Então, se ela está cercada de cartas complicadas, às vezes ela vai dar essa ideia. De repente, não é para ser. Não que seja para você desistir, mas em alguns casos vocês vão perceber no módulo 3, através das leituras, que essa carta vem ali mostrando algo inacessível, mas a gente consegue perceber devido às cartas que vão vir acompanhando. É isso, aguardo vocês na próxima aula, até breve!